Estamos preparando mais um workshop chamado Vida, Morte e Morrer. É um trabalho de imersão, vão ser 2 dias, onde penso que vai trazer uma contribuição muito grande para as pessoas, para entender o processo de morte, entender como ele acontece, entender o que possivelmente pode acontecer depois da morte. Nós vamos abordar a morte e também a vida, porque a morte e a vida são 2 coisas que se complementam. E nós vamos entender do ponto de vista psicológico, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista espiritual. O Buda dizia que a morte, se nós tivermos consciência da morte no nosso dia a dia, então nós viveríamos uma vida completamente diferente. Uma vida que nos traz um entendimento profundo do que é que a gente está fazendo aqui, para onde que a gente vai, o que acontece conosco. Então nós vamos entender a morte desde o início, antes da morte, durante a morte e depois da morte. Como nós podemos, nós mesmos, enfrentar esse momento, que é um momento muito importante na vida de qualquer pessoa. Então nós vamos trabalhar como você pode lidar com a sua própria mortalidade, como você pode enfrentar a morte e o que pode acontecer depois da morte. E para isso também você vai aprender a ajudar as pessoas que estão passando por esse momento. Então nós vamos fazer um trabalho teórico, vamos trabalhar também com a prática, né? Como que você pode ajudar o outro, como você pode ajudar uma família que está passando por uma dificuldade tão grande como esta. E qual a aprendizagem que isso pode trazer para as 2 pessoas, pode trazer para todos nós. Eu acho que a morte, se ela bem trabalhada, ela faz uma diferença muito grande na vida de todos ao redor. E nós temos feito com as pessoas rituais de morte, de pós-morte, que realmente traz um alívio muito grande. Então as pessoas que participarem desse workshop vão compreender, vão entender como fazer isso, levar isso para as pessoas. E acho que isso é um valor inestimável. O Sócrates dizia que toda a filosofia, se bem trabalhada, é uma preparação para a morte. E eu acredito que aquilo que a gente compreende como vida também é uma preparação para a morte, né? Porque quanto melhor essa minha crença de quanto mais em paz, quanto melhor você estiver, quando esse momento, quando essa companheira, quando ela bater na nossa porta, a morte bater na nossa porta, se nós estivermos preparados, então não vai ter nenhum medo. Assim é exemplo que nós tivemos com Jesus, com Sócrates e com outros que enfrentaram a morte de maneira profunda.